Então, não passaste para Paula? Desculpei demais. Gente, hoje eu vou entrevistar um casal de cineastas e empreendedores responsável por uma das produtoras mais versáteis do país. Eu quero pedir uma salva de palmas para Laís Bodansky e Luiz Bolognese. Gente, conta pra gente como é que começou essa parceria de vocês e como ela funciona hoje. Bom, ela começou já na prática, fazendo, né? A gente se conheceu, né? O Luiz estava dirigindo um curta-metragem, eu fui fazer assistência de direção para ele. E a partir daí a gente começou a desenvolver muitos outros projetos, né? Mas o primeiro projeto que a gente desenvolveu junto foi o Cine Mambembe, que é o nosso, é um projeto que foi se transformando e existe até hoje, só mudou o nome, que é o Cine Tela Brasil, mas a filosofia dele permanece a mesma, que é um projeto de exibição itinerante de cinema brasileiro para um público que não tem acesso às salas de cinema. O Cine Mambembe foi um projeto que a gente fez, que a gente levava curtas brasileiros, não só que a gente tenha dirigido, mas curtas de vários diretores diferentes, para projetar em praça pública, em escola pública. A gente fez isso durante vários anos. Uma época aqui em São Paulo e depois viajamos pelo interior do Brasil fazendo isso. É isso que ela está dizendo, que para nós essa foi uma experiência formadora, foi, sei lá, o nosso, talvez o verdadeiro curso que a gente fez de cinema, foi projetando curta-metragem brasileiro na praça e fazendo debate depois com as pessoas. A gente aprendeu tanto exibindo, eu acho que mais até, ou tanto quanto do que fazendo, ou faculdade de cinema que eu fiz, né? Assim, um contato com o público, exibir o mesmo filme várias vezes, entender se aquela mesma história, como o público está entendendo, por que um público ri dessa piada e o outro não ri, ou por que todos dão risada neste momento, né? A relação, compreender a plateia e o público, e mesmo a dificuldade de exibição, tanto esforço e você não consegue exibir, né? E aí esse projeto a gente fez um documentário que chama Cine Mambembe, o Cinema Descobre o Brasil, que foi, acho que, onde amarrou mesmo a nossa parceria de exibir filmes, documentar, fazer filmes a partir disso. Durante essa experiência de estar viajando e projetando os curtas, é que a gente produziu, o que eu fiz, escrevi o roteiro do Bicho de Sete Cabeças. E influenciou muito o resultado do roteiro, o fato de, hoje eu estou escrevendo um roteiro, no outro dia eu estou exibindo curtas na praça e sofrendo se eu vejo algumas pessoas que abandonam a praça para ir tomar cerveja, sabe? Tipo, essa coisa da retenção do público, da obra conseguir segurar e dialogar com o público, a gente vivia o tempo todo. Eu acho que isso influenciou o roteiro do Bicho, o cinema que a gente faz. O cinema que a gente faz, ele tem essa vocação de conversar com o público da praça, né? Assim, acho que o trabalho da gente, acho que é marcado por isso, por tentar fazer filme que leva a reflexão, não um entretenimento sem reflexão, alguma coisa de reflexão, mas que fale com o público, não uma coisa hermética, fechada por uns, que eu acho importante ter também, de autoral radical, num circuito de cinéfilos, não, de tentar fazer um cinema que seja instigante, que leve a reflexão, que incomode às vezes, mas que seja absorvido pelo público maior, assim. Vocês produzem, né? Vocês falaram do Cine Mambembe, que foi um média, do longa, do Bicho de Sete Cabeças. Vocês também fazem projetos educacionais. Além disso que você falou, tem algo a mais que atrai vocês a produzir esses projetos? E como é que vocês conseguem também conciliar tantas coisas ao mesmo tempo? Primeiro é a paixão pela proposta, pelo projeto, né? Quando você tem uma paixão, aí nada te controla, você precisa fazer isso, é vital, né? Eu acho que tudo que a gente faz, os filmes, os projetos, eu acho que existe essa certeza que o projeto precisa acontecer, custe o que custar. Mas para isso acontecer, eu vejo mesmo um filme, né, assim, que a gente até levantou a verba, mas eu acho que qualquer coisa para ela acontecer da forma correta, eu acho que é a equipe que você monta,
né? Assim, então, hoje a gente tem uma equipe grande trabalhando com a gente, todos apaixonados também e de extrema confiança, né? Assim, quando eu escolho a equipe para contar essa história, para contar um filme, né? Montar um filme, eu acho que a escolha da equipe é essencial. Não necessariamente o melhor profissional é a pessoa certa para fazer aquele projeto, mas às vezes o mais apaixonado é a pessoa certa, porque ele vai correr atrás, ele vai vai dar o melhor e ele vai se surpreender, vai se superar, né? Então acho que montar a equipe é o grande segredo. E vocês adotam sempre o mesmo modo e o mesmo sistema de trabalho para todos os projetos, ou isso muda de acordo com o trabalho? Muda, acho que cada um dos projetos que a gente faz assim na área de produção de cinema, de filmes mesmo, são projetos completamente diferentes. Mas claro que tem a nossa maneira de fazer cinema, o nosso olhar para o cinema, que eu já resumi um pouquinho, que assim, eu acho que o nosso cinema ele é autoral na medida em que é um depoimento pessoal da gente. A gente tem trabalhado com filmes que são os filmes que a gente queria fazer. Começou assim com O Bicho de Sete Cabeças, é uma história que a gente escolheu contar, a gente decidiu contar, seguiu assim com Chega de Saudade, e esse filme que a gente acabou de rodar agora, que a Laís acabou de rodar, foi um filme que nos trouxeram o esboço do filme, o escopo do filme, mas a gente só entrou no projeto depois que a gente certificou de que a gente seria autores do filme e tendo o corte final como decisão nossa em contrato, né? Na verdade, isso significa, primeiro de tudo, prazer, né? E, em segundo lugar, risco, desafio. Mas quando você está contando uma história que vem visceralmente de você, aquilo para você se confunde com viver e não viver, entendeu? Acertar é viver, errar é morrer. Não tem meio termo. Você não está fazendo um serviço, você está resolvendo sua vida ali no filme, né? Mas ao mesmo tempo isso eu acho que tem uma armadilha muito grande, que é aonde você detecta que uma história que você vai contar visceral sua interessa para os outros. Para a gente não ficar a vida inteira contando uma historinha de amor que se passa num apartamento que foi importante para você, mas que todo mundo já viveu, todo mundo já viu. Então tem uma coisa que a gente nunca sabe qual é a regra, não é uma ciência exata, entre naquilo que você quer contar, o que pode haver de universal, de alguma coisa que extrapole o teu umbigo, porque também quando o autoral se confunde com o umbigal, isso não levanta voo, fica muito restrito a você, não vai comunicar com as pessoas. Então, essa também é uma das chaves dessa decisão de que história contar, que história que é tão importante para você, mas que você enxerga que há alteridade nisso. Você está contando alguma coisa, mas que também não é você. Parte de você, mas depois deixa de ser você. Aí na hora da construção dos personagens, é o outro, passa a ser o outro. Se você projetar em todas as personagens 80% de você, você vai ter todas as personagens iguais, chapadas. Isso tanto no roteiro como na direção. Mas sempre tem algo de você, sei lá, 1%, 5%, 3%, aquilo até que você odeia, o teu fantasma, o teu medo, tem muito de você, mas tem que ter alteridade, né? Você tem que encontrar alguma coisa que seja o outro, que interesse para o outro. E nesse sentido que começa a ter algumas coisas que, tipo, método que fica, né? Os filmes são diferentes, um é para adolescente, o outro retrata um salão de baile de terceira idade, um foi um documentário on the road, feito só de nós dois, com uma câmerazinha digital na mão. Então os filmes são diferentes. Mas, por exemplo, uma coisa que fica no nosso método, todo o trabalho começa com um método de pesquisa muito intensa, ouvir os outros, sabe? Tipo, os roteiros são construídos com toneladas de entrevista, quilos de entrevista, em que às vezes a gente monta equipe para tornar isso maior, assim, não sou só eu entrevistando os possíveis personagens que envolvem aquela história. A gente convida outras pessoas e aí o roteiro, a gente imagina quem é o público desse roteiro e a gente leva esse roteiro para leituras com o público civil, entre aspas, não só script doctors e gente do meio. E isso vocês sempre fazem juntos? Há um diálogo grande do Luiz enquanto escritor e eu enquanto diretora, né? Assim, eu acho que aliás, um ping-pong que a gente gosta muito, que a gente tem, a gente percebe assim como é importante, né? A gente estava falando disso, aliás, vindo para cá, né? Assim, o quanto é importante ter a dialética, justamente. O Luiz senta, escreve uma coisa que ele tem certeza, eu leio com um olhar externo, frio. Não, é mais fácil para quem está de fora perceber, né? Assim, quem está muito envolvido e está fazendo, às vezes está na tua cara, você não enxerga. Aí tem que ter, de fato, o outro para ajudar, não a dizer qual é o que deve ser feito, mas, olha, aqui
tá frágil, né? Assim, então, o que a gente faz, né? De uma certa forma, quando o Luiz comenta o meu trabalho e quando eu comento o trabalho do Luiz, por mais que a gente tome aquele susto, que não é fácil ouvir crítica, né? Pô, pra mim tá bom, aí vem você falar que não tá, por quê, né? Dói, né? Não é fácil, é um momento, mas é a dor necessária. Mas, ao mesmo tempo, como ilumina, como depois da dor você para refletir e realmente o trabalho melhora, amadurece, aprofunda, a gente percebe que a gente tem o mesmo olhar. Então, isso é importante, porque não é também assim que quando a gente abre o nosso trabalho para ouvir a opinião dos outros, que tudo que todo mundo fala, a gente absorve e aí vai mudar, porque aí você fica, né, sem cara. Né? Então, de uma certa forma, a gente percebe que a gente tem um mesmo olhar para o mundo. Que eu acho que isso vai refletir no trabalho que a gente faz, não só nos filmes, mas em todos esses projetos que a gente desenvolve na Buriti Filmes. Eu acho que tem uma filosofia de vida aí que é bem parecida. Que caminha junto, aí fica fácil. Isso é muito gostoso no cinema, né? Essa coisa de que o cinema autoral, que é feito por pessoas que estão querendo contar suas histórias, ele é autoral, mas é um trabalho coletivo. Isso eu acho fascinante. Ele é autoral, ele busca contar uma única história, mas são às vezes vários artistas com personalidade forte que contribuem e o processo é dialético. A relação do roteirista com o diretor é dialética. O roteirista vem com uma proposta achando que é a melhor coisa do mundo. Ele tem que se atirar no abismo. Ele tem que achar que é a melhor coisa, porque senão... Aí o diretor vem, faz a leitura e faz a dialética disso. Depois o diretor filma isso. E quando ele leva para o montador, é a vez do montador fazer a dialética em cima do trabalho do diretor. Porque a gente se apega ao que a gente fez. Então é papel do montador chegar no diretor e, sabe... corta umas coisas que o diretor imagina que não. Então, isso é o barato do cinema, né? Uma colaboração que é feita pela dialética. Então, o conflito faz parte. Isso tudo que eu estou dizendo não é harmonioso sempre. Às vezes é doído, às vezes se exalta, porque é visceral e é conflituoso. E é bom por isso. A gente fala aqui para os alunos que a gente tem que praticar o desapego, né, no cinema também. Não é fácil. Não, sabe por quê? O que é difícil? Assim, né? Agora eu estou numa fase de montagem, vivendo exatamente isso que o Luiz está falando. Então, você tem que criar, né, desenvolver, né, esse distanciamento, mas ao mesmo tempo você também tem que ser muito sincero com o teu sentimento. Porque às vezes não tem muita explicação do porquê aquela cena tem que ficar, ou do porquê, você às vezes não consegue argumentar, né, perfeitamente do porquê tem que ficar, mas por uma coerência maior, ou às vezes uma coerência sua enquanto artista, realmente tem. Então, você também não pode... Não, se o montador vem e falou, ele tem razão. Não, em alguns momentos tem que peitar e ser coerente com você mesmo, com uma lógica interna sua. E dá medo, né? Assim, a gente brinca que quando vai chegando na reta final é quando isso mais acontece. Né? Assim, que dá medo, que o Luiz fala muito, cuidado para não jogar o bebê junto com a água do banho, né? Porque quando você vê ele foi embora e não volta mais, né? Que você começa a jogar fora, quando você vê, cadê? Né? Assim, então você tem que tem que tomar cuidado. Agora uma pergunta especial para os atores, né? Vocês trabalham como roteirista e como diretora. Agora vocês acham que o personagem é uma criação mais do roteirista, mais do diretor ou mais do ator? A base está no roteiro. Se você já não tem um personagem no roteiro, a chance dele crescer é menor. Claro que eu acho que o Luiz pode falar o quanto é gostoso quando o ator surpreende o roteirista. Ele avança, e a ideia é sempre essa, né? Você vai melhorando, aprofundando, surpreendendo. Mas eu me sinto, enquanto diretora, segura num set de filmagem, quando eu, independente do ator, eu conheço muito bem aquela personagem. Eu quero sempre que o ator me surpreenda, mas se ele não me surpreender, eu sei muito bem o que eu tenho que fazer, né? Assim, o personagem já existe, né? E existir eu acho que é um personagem, ele existe quando ele acha uma lógica interna, né? Quando ele sabe se comportar, quando você consegue imaginar aquele personagem em diversas situações, não só naquela situação daquela cena do roteiro. Você consegue imaginar o que esse personagem vai fazer numa festa de casamento em que derrubaram um copo de uísque no colo dele. Quando isso existe é porque você já tem a personagem, então isso é legal. E eu acho que ainda acrescenta na construção da personagem, o montador também constrói personagem.
É um conjunto. Exatamente. É o roteirista... Que pouca gente sabe, né? Assim, porque normalmente se fala do roteiro, do diretor, né? E do ator. Mas o montador, gente, eu acho que um ator, quando ele ganha prêmio de melhor ator, sinceramente, ele tem que dividir com o montador. E os montadores todos falam, o melhor amigo do ator é o montador. Né, assim, claro que é o diretor tá junto e tudo mais, mas a arte de escolher o melhor take na hora certa, né, às vezes diminuir aquele plano para justamente aumentar a importância dele, né, saber que horas ele entra, né, saber a falha dele, né, ser parceiro, né, escolher o melhor mesmo, né, não só o meu melhor ângulo, não é isso, né, é pro personagem. Né? Assim, e montador faz milagre, gente. É que não dá para ficar contando nos mínimos detalhes, mas eu conheço atores que não acharam sua personagem, que não é só que não achou a personagem, mas não teve uma boa mise-en-scène mesmo, né? E que o montador salvou das pessoas falarem, elogiarem, né, como sendo a grande revelação. Isso é muito legal. De ator, como é que é o processo de preparação de elenco que você faz? Aí sim também, para cada projeto, é um jeito, né? Eu gosto muito de dirigir os atores. Então, no set de filmagem, eu me concentro absolutamente, né, assim, na atuação, mas durante toda a preparação para a filmagem, eu sempre conto com um preparador de elenco. Para justamente dar um suporte para os atores nos momentos em que eu não estou, que eu acho que é importante, principalmente quando eu trabalho com não ator, para justamente criar intimidade com a pesquisa, o entorno daquela personagem. Então eu trabalho, os 3 filmes que eu fiz, eu trabalhei com o Sérgio Pena, e foi muito interessante porque ele trabalha, no método dele, ele não trabalha a cena em si, né? Ele trabalha o entorno da cena. Né? Então, um exemplo, por exemplo, no Chega de Saudade a gente tem o personagem do Paulo Vilhena e da Maria Flor, um casal de namorados, mas parece que eles estão casados há anos, né? Então ele fez uma proposta de um exercício que eles saíram na rua, na Vila Madalena, com pouco dinheiro, e o dinheiro todo na mão dele, e ela quer comprar as coisas, mas ela tem que ficar pedindo dinheiro para ele, e ele não quer emprestar, e ele... Então, ela tinha um objetivo, ele tinha outro, nenhum dos dois sabia qual era para cada um uma regra do jogo, né? E eles tinham que ficar 1 hora andando pela Vila Madalena, construindo esse relacionamento, que sem eles perceberem, eles descobriram, no improviso, um monte de atrito, e um monte de subtexto que no momento era texto, mas que virou subtexto e que a gente trouxe para o set de filmagem e está no filme, né? A gente percebe isso, o quanto eles descobriram aquele cansaço. Era o casal mais velho, mais desgastado do filme, era o casal jovem. Então, o preparador, para mim, tem essa função muito importante, que é trazer esse suporte, esse auxílio técnico, né, para os atores também desenvolverem essa pesquisa das personagens. E além da Buriti, né, outras empresas como a Gulani Filmes, a Globo Filmes, trabalham junto com vocês nos seus projetos, né? Agora, como é que funciona essa parceria? Quais as funções de cada empresa associada ao projeto? A gente trabalha sempre, né, desde o Bicho de 7 Cabeças, que a gente trabalha com a Gulani. A Gulani, quase que não é outra empresa, sabe? Quase que é a gente, porque o Caio e o Fabiano são amigos da gente, a gente viaja juntos, a gente tem uma relação incrível. E é muito, muito prazeroso trabalhar com eles, porque eles respeitam muito o nosso trabalho e a gente respeita muito o trabalho deles. Então eles são, teoricamente, a gente fica focado no artístico, eu e a Laís, e eles na produção. Mas o que acontece, eles levantam grana, eles buscam as parcerias, eles acham distribuição internacional, eles fazem o desenho de produção, eles fazem... Todo esse trabalho é liderado por eles.
E a gente lidera todo o artístico, roteiro, direção, casting, equipe e tal. Mas eles dão palpites no nosso trabalho desde o roteiro, comentam, trazem informações, fazem sugestões que, por serem inteligentes, astutas e experientes, a gente incorpora muito. E também nós não somos assim artistas alienados, a gente participa da produção, do desenho de produção, das decisões. Vamos levar esse filme para a Globo Filmes, o que isso significa? É bom para o filme? É legal? Não é legal? Vamos tentar o mercado internacional, vamos tentar buscar, enfim, apresentar o roteiro lá fora, traduzir, investir, traduzir para francês, espanhol, para buscar parcerias. Tudo a gente conversa, faz junto. E a gente se aproxima muito no lançamento. Como eu e a Laís, a gente vem do Cine Tela Brasil, do Cine Mambembe, Cine Tela Brasil, a gente tem esse prazer de ver os filmes chegar no público. Para nós não faz sentido fazer filme e não assistir esse encontro. O processo de lançamento dos filmes a gente trabalha muito, assim, tipo marketing de guerrilha, marketing viral, ideias, organizar. A gente não faz o filme virar as costas e vai fazer o outro. A gente perde, ou na verdade ganha muito tempo, investe muito tempo no processo de lançamento. Que o Fabiano e o Caio também têm muito prazer e têm muito foco de fazer. Eu noto que tem uma diferença, os filmes de outras grandes produtoras e os filmes da Gulani, que é o tempo que eles investem em estratégias alternativas para o filme encontrar o seu público, mesmo que seja público pequeno, mas onde ele está, como é o diálogo com eles. E é dessa forma que as produções são feitas. E aí há outros parceiros eventuais. A gente trabalhou o Bicho sem a Globo Filmes, o Chega de Saudade com a Globo Filmes. E eu achei ótimo trabalhar com a Globo Filmes, assim, eles são super abertos, eles são super generosos, eles respeitam, no nosso caso, pelo menos, foi um respeito artístico absoluto, uma parceria super bacana, e as janelas que a Globo Filmes abrem, ele não faz que o teu filme mude de público. Se o filme é um filme de arte, ele vai ser um filme de arte, ele não vai, mas ele aumenta. Dentro do seu nicho, ele potencializa o teu público. E o primeiro longa de vocês foi o Bicho de Sete Cabeças, né? Que foi um sucesso enorme, todo mundo conhece. Agora, o que isso ajuda e o que isso atrapalha, esse sucesso? Bom, primeiro, que a gente não percebeu que era um sucesso, a gente percebeu um pouco depois. O tempo foi passando, que legal, porque o filme ficou, né? E pra gente ter feito Chega de Saudade, a gente sabe que a gente só conseguiu fazer porque primeiro a gente fez o Bicho. Então não daria para, o contrário, a gente com certeza seria um filme muito, o Chega de Saudade, ele é muito sutil, né? Então a gente percebe que a gente só conseguiu trazer a coerência de todas essas sutilezas, porque antes a gente fez o Bicho, que é uma história mais linear, um protagonista, né? Temos a tragédia desse herói, né? Então, ele e o Chega não, né? Ele é um quebra-cabeças, ele é um grande mosaico que tinha que ficar em pé, né? Então, exigiu muito mais no processo de roteiro, na filmagem, na montagem, né? Então, que bom que primeiro a gente fez o Bicho, né? E agora acabei de filmar As Melhores Coisas do Mundo e estou montando, e é um outro desafio. Eu me sinto, por um lado, assim, agora já mais experiente, então mais tranquila para ir para um terceiro filme. Agora, o que é curioso, assim, que desde o meu trabalho no curta-metragem, todo filme eu sofro muito, sabe? E eu sempre acho que, não, no próximo eu já aprendi, eu não vou sofrer tanto, tá? Mas eu sofro tudo de novo. E eu acho que é da profissão mesmo. E quando eu fiz o Cartão Vermelho, que foi o meu primeiro trabalho em película, eu lembro que foi muito difícil, e por acaso naquela época eu assisti o making of do Apocalipse Sinal, que chama Apocalipse de um Cineasta, né? E é incrível, porque é um documentário muito corajoso, é um making of que é um documentário, né, que a esposa do Coppola fez, mostrando a intimidade de toda a crise, anos, e aquele projeto que nunca ia acontecer, que nunca ia dar certo, e hoje um clássico, né? Então, e eu quando eu vi o cartão no meio da crise, eu assisti o making of, eu estava fazendo o Cartão Vermelho, eu estava no meio da crise, eu vi o Coppola acabado, falei, cara, o Coppola acabado, então tudo bem eu estar acabada, né, assim, mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, isso eu estou desconfiada, que é uma característica da profissão, porque por que o Coppola está acabado? Não era para ele estar acabado, né, mas não tem jeito, eu acho que é porque é visceral, porque é movido por uma paixão, e aí é uma entrega absoluta e é vida ou morte, né, então tem um grau de estresse bem grande,
que eu ainda não descobri qual é o equilíbrio, mas me parece uma profissão de jovem, porque como é que eu vou aguentar com o meu emocional, com o meu corpo, né, assim, mais velha, dar conta de uma produção, porque é muito difícil. E você, Luiz? Não, eu, assim, não vejo a hora de virar jardineiro. Porque é isso, a gente fala, pô, não vai deixar de sofrer nunca, porque esse lado de fazer o que eu chamei de autoral, que é esse autoral que quer encontrar o público, não é autoral que se refugia em lugar nenhum, eu quero estar lá com eles. Todo esse processo você não encontra nunca, parece que você nunca achou, sabe? O roteiro é uma luta constante e sempre falta um pouco, né? Quando um projeto não é bom, ele é legal porque as pessoas detectam, você joga ele para a gaveta e você percebe que ele não vai. Agora, quando o projeto é bom, cada coisa que não é boa nele, para ser vencida, é um parto. Esse que é o lance. Você está com um roteiro que algumas pessoas leem a primeira versão e falam, olha, aqui tem um filme, só que ainda não chegamos lá. Putz, aí complicou, porque então é bom, só que ainda não chegamos lá. Isso que falta, não chegamos lá, é 20 ou 30% que falta, é muito difícil de você encontrar. Você fica tentando encontrar no roteiro, depois na direção, depois na montagem, e tudo você nunca tem certeza que você encontrou, e é um sofrimento, porque a obra é você pelado, entendeu? Todo mundo está te olhando, e é uma coisa meio sofrida, porque você faz um filme, todo mundo fala do que você fez. Então você está numa festa querendo relaxar, fala, eu não quero falar de trabalho. Então chega alguém e fala, se a pessoa vem e fala, adorei seu filme, você flutua, fica super. Tem gente que vem e fala, olha, não gostei tanto do filme. Fala, mas agora, entendeu? Eu falo, né? Você não chega para alguém e fala, olha, sua roupa tá horrível, sua camisa, mas as pessoas se acham no direito e se colocam no direito o tempo porque todo. Porque na hora que você coloca um projeto no mundo é para as pessoas receberem, para reagir. Não, acho que não do ponto de vista pessoal, mas não interessa. Não o fato é que é inerente ao trabalho, então tem essa dose de euforia, mas também tem outro lado. Qual é o lado que mais recompensa? Não é prêmio, não é bilheteria, é na hora que você vê, por exemplo, um filme que você fez, que você participa de um debate e você vê que as pessoas estão falando daquele filme, mas não mais como filme, mas estão falando daquilo como da vida. A hora que você percebe que o debate decolou da questão cinematográfica e as pessoas começam a falar da vida delas com muita força, coisas que não se falam normalmente, você fala, uau, gol, é isso, entendeu? É para isso que eu trabalho, porque me matei tanto. Uhum. E isso é a grande recompensa, por isso que a gente gosta de fazer debate. Já que vocês estão falando dos seus projetos, a Laís já começou a falar um pouquinho do novo projeto, fala um pouco do Lutas, fala um pouco do seu novo projeto, para a gente conhecer um pouquinho mais. A gente está fazendo, então, né, no momento a gente está produzindo 2 filmes, um desenho animado que se chama Lutas, que eu estou dirigindo, que era um sonho meu de fazer, porque para um roteirista a animação é uma espécie de terra prometida, né, porque se eu escrevo numa cena, 100 índios tupiniquins enfrentam 100 índios tupinambás numa praia e voam 300 flechas coloridas pelo céu, dá para desenhar. Se eu entrego isso pro Caio Gulani, o cara me mata se for live action. Você tá louco? Produzir isso? Sabe quanto isso custa? Pôr um helicóptero? A câmera viaja junto com as flechas. Então, para um roteirista, o desenho animado é uma diversão, entendeu? Então eu caí nessa viagem por esse lado, só que eu não sabia o outro lado, né? Que é você fazer 25 mil desenhos de qualidade diferente, que a gente está fazendo em 2D. Então, essa produção desse desenho animado, a gente está entrando no 4º ano de produção. Foram 7 anos de pré-produção. 4 de produção, trabalhando com mais ou menos entre 30 e 40 pessoas fixas ao longo desse período, né? Uhum. E vão ser 4 anos de produção. E é uma delícia, muito gostoso, porque é diferente do live action, em que as crises têm que ser resolvidas na hora. Eu vejo os diretores e falo, putz, diretor de cinema assim no set é uma loucura, porque alguma coisa não dá errado aos 11, tá a equipe inteira lá, né? 50 mil reais sendo usados naquele dia, todo mundo te olhando, esperando que você resolva em 10 minutos. Se você não resolver aquela cena, não vai ter solução nunca mais na sua vida. As crises do desenho animado, você tem 10, 15 dias para resolver. Isso é muito legal. Por outro lado, você manter uma equipe de 40 pessoas com entropia, com sinergia, com tesão durante 4 anos é uma loucura também. E está rolando isso, assim, a equipe que está trabalhando no Lutas, eu sinto, é uma moçada muito jovem, mas todo mundo
com a faca no dente, é um bando de pirata navegando em tempestade, com um barquinho, com chuva muito maior, a gente tinha que ter bússola, não tem bússola, porque é produção brasileira, com, sabe, assim, tipo, $1,5 milhão, mais ou menos, para fazer uma coisa que custa no mercado $15 milhões. E tá andando, tá sendo gostoso, e acho que final de 2010, começo de 2011, tá aí um desenho animado para cinema. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Nossas memórias não são datas num livro. São histórias vivas, cheias de amor e fúria. Como eu sei disso? Porque eu tô vivo há quase 600 anos. Eu vi muita coisa. Encontrei Janaína no corpo de outra mulher. Solta! Eu vi muita coisa. Posso contar. Eu já adorei. E o seu, Laís? Esse é um projeto que nasceu num formato diferente, que é As Melhores Coisas do Mundo. E foi um projeto que tanto o Xiga quanto o Bicho é uma história que nasceu em casa, né? E As Melhores Coisas do Mundo não. Foi um convite da Gulani e que falou, olha, a gente tem aqui uma coleção de livros que se chama Mano, do Dimenstein e da Heloísa Prieto, que a gente gostaria de trazer a essência dessa história para o cinema, né? São vários volumes, transformar isso aqui num longa-metragem. Então, um projeto muito prazeroso, que é um projeto de adolescentes, e que desde o roteiro a gente montou vários grupos de bate-papo em várias escolas de São Paulo. E aí essa história do longa, que chama As Melhores Coisas do Mundo, é uma história original que nasceu, que surgiu a estrutura dela dessas tantas conversas que a gente teve com tantos meninos de escolas particulares de São Paulo. Então é um filme bem paulistano, aliás, com muito sotaque, muito gostoso isso. E adolescente, mas um adolescente eu acho que conversa não só com os adolescentes hoje, mas com todo mundo que já foi adolescente, porque adolescência é adolescência, né? Não tem como. Quem já foi adolescente vai naturalmente lembrar daquele frio na barriga, daquela situação, daquele medo, né? E essa é a intenção com esse projeto. Não é impossível ser feliz depois que a gente cresce. Só é mais complicado. Vocês têm que duvidar de tudo. Duvidar do livro, duvidar de mim. Aqui tá a namoradinha aí. Como é que faz pra pagar? Era um segredo, mano. Eu confiei em você. Eu não acredito que você fez isso comigo, mano. Ou você enfrenta, ou você amarela. Isso aqui é uma bolha sem ar, cara. Que música você quer tocar? Você veio derrubando o mundo inteiro. Sua mão, seu cabelo no meu travesseiro. Agora o tempo pode passar. A proposta para nós era um desafio um pouco diferente, porque quando a Gulani nos chamou, ele disse, vamos fazer um filme para adolescente, então não é só sobre, mas para adolescentes. Aí você fala, nossa, né, tipo, porque não tem muito no cinema brasileiro, né? Não se faz muito filme que pega esse público. Então a gente mergulhou num desconhecido, e a gente começou agora a ver um corte, mostrar para alguns meninos e tal, e parece que alguma coisa tem ali que funciona, né?
Mas um desafio. Você sacou que é o meu celular. Eu avisei. Você vê que o meu forte não é o 7. Né? Obrigado. Desculpa. Eu ainda falei pra ele. Você ligou teu celular? Nossa, que a gente tá acostumado com 7, né, Laís? Gente, vocês citaram aí a questão do projeto Tela Brasil, de vocês, né? Agora eu queria saber qual que é a importância de produzir projetos assim, voltados para a educação mesmo, e para vocês explicarem melhor para eles o que é esse projeto e os outros projetos de vocês também voltados para isso. Tudo começou com o Cine Mambembe, né? Acho de uma forma um pouco inocente, um pouco até pretensiosa, porque quando a gente resolveu colocar, né, esse projetorzinho 16, os curtas, né, um pequeno carro na Saveira, e a gente viajou pelo Brasil, era um projeto romântico, né? Nós vamos levar o cinema brasileiro para o público que nunca viu cinema, né? E foi um delicioso tapa na cara, né? Porque quando a gente chegava lá, claro, eles nunca viram cinema, mas quando a gente sentava para fazer o debate, a maneira como eles entendiam os curtas e como eles interpretavam, né, a qualidade do debate era tão intensa, tão grande, que a gente percebeu, assim, eu tinha uma visão do Brasil muito diferente. Eu fui preparada para a miséria, né? E eu descobri que, na verdade, a miséria está muito mais na grande cidade onde eu moro, né, do que realmente no interiorzão do Brasil, que, claro, não é fácil, mas as pessoas têm muita dignidade e têm a sua cultura, o seu modo de refletir, de se relacionar com a obra, sabem receber, sabem digerir muito bem aquilo, né? Então foi muito gratificante. Eu, na verdade, tanto que o nome do documentário é Cine Mambembe, o cinema descobre o Brasil, porque é isso que a gente sentiu no final da viagem, né? Que a gente é que recebeu um Brasil que a gente desconhecia, né? Muito mais do que o que a gente levou, né? Então, uma experiência importante. Mas aí, a partir daí, com esse contato direto, a gente percebendo que basta você dar um pouquinho que os caras devoram, né? E devoram muito bem, que a gente percebeu o quanto fazia sentido, não só o projeto, como o Cine Mambembe virou o Cine Tela, né, que agora são 2 salas de cinema realmente, né, que monta e desmonta e viaja dentro de um caminhão toda semana na periferia de uma nova cidade aí pelo Brasil, mas que aí a gente desdobrou o projeto em outros novos projetos, porque o cinema ele chega e fica uma semana na cidade e vai embora, é pouquinho. A gente percebia assim, as pessoas sempre chegam e veem que faz sucesso porque a sala lota, vive lotada, né? Então as pessoas já chegam perto e começam a perguntar quanto custa o equipamento, tal, começa a ver que pode virar um negócio, né? As pessoas querem, se interessam. E a gente, só que vai embora, né? Então a gente montou em paralelo as oficinas também de audiovisual, e que também focadas nesse mesmo público, sempre nas periferias das cidades, em que a gente leva todo esse conhecimento, né, de como realizar um curta em vídeo. A gente oferece para eles equipamento, a estrutura, profissionais que explicam, né, assim, o básico, mas eles é que contam a história e eles fazem, eles produzem cada oficina 3 curtas. E isso também foi muito gratificante ver o resultado dos curtas, a qualidade e principalmente o quanto as histórias são originais. E os curtas estão por aí, já são muitos hoje. São 80 e poucos curtas já. Que dá para assistir, porque o projeto se completa em um portal de educação audiovisual, que é telabr.com.br. E nesse portal, além de ter a possibilidade de se fazer oficinas virtuais, porque a gente não consegue estar em todos os lugares, então a gente faz algumas oficinas, mas a estrutura, o conhecimento que está nas oficinas está disponível gratuitamente nesse portal. Então, uma pessoa que fez a oficina pode continuar se formando através desse portal. Quem não fez a oficina e mora num estado que a gente não passou, pode utilizar o portal para o seu aprendizado audiovisual. E os 80 curtas que foram produzidos estão dentro desse portal. Então dá para assistir os filmes. Alguns já participaram de alguns festivais e foram premiados. E uma coisa que une um pouco tudo é que essas oficinas terminam, os filmes que foram feitos numa oficina de periferia
passam no cinema, às vezes no Cine Tela Brasil, quando o Cine Tela Brasil não pode estar lá no cinema da cidade, e a gente sempre leva alguém do mercado de cinema para conversar com os meninos da periferia e comentar os filmes deles. Tipo Beto Brant, Hector Babenco, João Moreira Salles, Eduardo Coutinho, atores como Carolina Ferraz, Caio Blatt. Então é muito legal, porque o menino está lá na periferia que ele mora, em São Vicente, ele vai projetar os curtas dele para a comunidade e ele faz um debate, sabe, tipo, abre a porta, entra a Carolina Ferraz para comentar os filmes deles, ou o Daniel Rezende. Então, se você dá uma empurradinha, a gente pode começar a ter autores de cinema vindo dos cantos, e esse movimento vem. Eu acho que a gente só está facilitando, ajudando, incentivando, mas é muito prazeroso você ver os curtas que estão lá dos meninos, porque tem uma qualidade incrível e são muito originais. É um olhar diferente, é legal, né, esse olhar que vem de outros mundos. Eu acho que essa é a revolução, é isso que é a revolução que eu desejo, assim, que aconteça. Parabéns, gente, muito legal. Eu conheço um pouco já do site, eu acho muito bacana, parabéns pela iniciativa. Na opinião de vocês, atualmente, qual que é a maior dificuldade da indústria do cinema aqui no Brasil? Eu acho que a gente ainda vive com a sala de cinema ainda com um valor do ingresso muito alto. Acho que o cinema ainda é de uma elite. No caso do cinema brasileiro, a gente ainda tem a dificuldade de não basta você fazer um bom filme, mas as pessoas precisam saber que esse filme existe, ou seja, a gente não tem muita verba para o marketing, para a divulgação, para a comercialização do filme. A gente consegue muitas vezes levantar um dinheiro ok para a confecção do filme, mas não o correto para o lançamento, para uma boa divulgação, né? Vocês acham que o sucesso de um filme assim depende muito da divulgação dele? Claro, depende, né? Você precisa não só ter divulgação, isso significa budget, grana, como você precisa saber quem é teu público e acertar isso, entendeu? Porque um filme de sucesso não é um filme que faz 1 milhão de espectadores. Ele é um sucesso se ele é pensado para isso e feito para isso. Você tem que conseguir despertar, não só ter um filme bom, mas hoje você tem que fazer o cara sair de casa, ir para o cinema e querer ver o seu filme naquele painel de filmes malucos, com todas as possibilidades de oferta, sendo que, para mim, a maior dificuldade, na verdade, do cinema brasileiro hoje é a gente conseguir fazer cinema se libertando da linguagem hegemônica, da forma de linguagem tipo de Hollywood e da telenovela. As pessoas estão acostumadas, viciadas, porque só recebem isso, a ver... É aquilo que vai, você vai lá, você vai ver aqueles caras, na hora que você tenta se colocar nesse meio, saindo do circuito fechado do mundo do cinéfilo, e você quer se colocar ali como mais um cartaz no corredor do Cinemark, e você não está trabalhando exatamente com aquela linguagem de telenovela, e não está fazendo aquele tipo de entretenimento que eu acho predominantemente repetitivo que Hollywood faz, esse é o grande desafio. E sinto que não é só do cinema brasileiro, eu acho que é do cinema, de um cinema meio autoral do mundo. Outro dia tinha uma matéria incrível do Walter Salles na Folha, dizendo que o cinema autoral está vivendo uma crise enorme, isso é muito triste. Então não é só uma crise, uma dificuldade brasileira, né? A comunicação é muito massacrada nessas duas linguagens, aquele formato de televisão que é um tipo de repertório, um tipo de levado, um tipo de atuação, um tipo de diálogo, um tipo de roteiro, um tipo de interpretação que fica travado ali, todo mundo só quer aquilo, e também fora disso você cai naquela coisa da indústria de entretenimento de Hollywood, que também é meio viciante, as pessoas têm dificuldade de entrar numa coisa nova e se libertar, porque elas recusam, porque elas não reconhecem. Então é meio que o ovo ou a galinha. Mas se a pessoa não recusa e ela passa uma vez, ela parece que foi habilitada para ver a segunda vez. Então essa que é você botando uma cunha ali e quebrando esse vício. As pessoas estão viciadas naquilo ali, entendeu? Botar um cartaz ali no meio daqueles todos e as pessoas entrar na sua sala. A gente faz isso, a gente vai lá quando o filme sai no shopping center e você vê, não, ele vai entrar na minha sala, ele vai entrar, não passou, caramba, sabe? Você fica ali, cara, a gente faz isso. Entrou mais um, entrou. Aí você entra na sala, você vê a sala cheia, aí você acredita, fala, nossa, não acredito, a sala tá cheia. É muito bom. E quem são suas referências? Não, eu tenho o cinema que eu gosto, né, de assistir. Agora, para cada filme é uma referência, né, porque para cada história é uma história, né, assim como a gente pesquisa muito para o roteiro, eu também pesquiso filmes
às vezes não é que o filme seja parecido com o filme que eu vou fazer, mas às vezes aquela cena, ou aquela situação, ou aquela fotografia, ou aquela arte, né? E aí isso muda, né? Aí não tem assim, é sempre esta referência. Mas assim, um cinema que eu adoro, na verdade, eu adoro o Woody Allen, eu acho ele um gênio. Eu não sei como ele consegue produzir tanto. E gosto do cinema simples, um cinema inteligente, com humor. Mas para mim, assim, na verdade, uma pessoa que eu penso muito sempre, que aí fica como uma referência para mim como trabalho, como diretora, na verdade, eu tenho duas pessoas que são importantes para mim. Uma que é o Paulo Autran, como um grande ator que entendeu muito bem o ofício do ator, com todo respeito, né, sem o oba-oba, né, sem cair, né, no viés do glamour das revistas ou da TV, mas simplesmente uma pessoa que vivia a profissão de forma visceral, né, e um grande ator, né, assim, que eu não sei outro ainda que para mim alcançou o trabalho dele. E outra pessoa que para mim é uma pessoa muito importante também, que também é uma pessoa e não um cinema, e que é do teatro, que é o Antunes Filho, que para mim, para minha formação, foi uma pessoa também muito importante. Também para eu entender o quanto trabalhar com arte exige seriedade e precisa arregaçar as mangas, e você não deve fazer isso. Eu era muito menina quando eu passei no CPT, conheci o Antunes, e foi na hora certa assim que eu entendi que para eu seguir nessa área era só se eu fizesse com seriedade, com pesquisa, com concentração e sem pensar em receber o aplauso, sem querer, claro, o aplauso necessário no teatro, a troca, né, compreender o espectador, mas não o glamour, a farra e todo o entorno que existe no mundo das artes, que é natural, é uma consequência, mas você não pode nunca fazer o seu trabalho pensando nisso, né? Então, uma pessoa importante para mim. Indo direto às referências, para mim, o Hergé do Tintin, Júlio Verne, Monteiro Lobato, Michel Foucault, que foi o cara que me fez assim, me afastar da vida acadêmica, através da vida acadêmica, Lévi-Strauss, no cinema, para mim, Marcos, que me fizeram amar o cinema e falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse tipo de cinema, Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, A Hora da Estrela, da Suzana Amaral. Aí, como roteiristas, para mim, as referências é o Héctor Escola, Marçal Aquino, Adriana Falcão, acho que são as referências mais fortes que me vêm agora. Assim. E se vocês pudessem dar uma dica para os estudantes de cinema que estão aqui te assistindo, que dica seria? Não, eu percebo muitas vezes, quando eu converso com estudantes, ou não são estudantes, são pessoas que querem trabalhar no meio, que as pessoas muitas vezes têm medo de pôr a mão na massa. Né? E cria mil dificuldades para isso. Na verdade, não é difícil pôr a mão na massa. E eu acho que para você entrar na área e se tornar um profissional, não é na teoria, é fazendo, é na prática e tendo essa humildade de reconhecer onde errou, onde falhou, para você dar um próximo passo, né? Também não achar que o mundo é que está errado e tal. Então, não ter medo de se expor, né? Porque faz parte da exposição fazer para que, né, para que o outro reaja, mas você tem que perceber se o outro está entendendo aquilo que você realmente, né, queria que ele entendesse. Né? Então tem que fazer, não tem outro jeito. E eu complemento isso, eu acho que assim, eu acho que o barato é arrumar um jeito de ganhar dinheiro se divertindo. Isso tem grande chance de dar certo, seja o que for que você vai fazer, se você conseguir fazer o seu trabalho, se divertir enquanto você está trabalhando, a chance de dar certo é enorme. O contrário, a chance é mínima, sabe? Se você não gosta do que você faz no trabalho, você acha que no final de semana, na hora livre, você vai fazer o que você gosta? Eu conheço tanta gente que fez esse projeto, aí chega para mim, putz, nunca mais larguei a publicidade, eu nunca mais queria ter feito outra coisa. Tem que trazer para o centro do core business do seu dia a dia, fazer com prazer, entendeu? Ganha pouco, não tem problema, daqui a pouco você não ganha pouco mais, mas eu acho que é se divertir com o trabalho. Isso eu acho que é o grande barato. Muitas vezes assim, claro que o cinema ele é uma arte cara, mas muitas vezes as pessoas se desculpam, isso não deu certo porque eu não tinha aquela estrutura, porque eu não tive, né?
a produção não me deu, tal coisa, mas eu acho que também é um pouco fugir, né, da realidade, porque eu acho que o mais importante é uma boa ideia, né? Eu acho que tem quantos, por exemplo, o Chaplin, né? O cinema do Chaplin é muito simples, né? Se você for analisar tecnicamente a produção, não tem nada tão mirabolante, mas você tem um grande ator, você tem uma grande ideia, né? E isso se torna uma grande realização e é um grande clássico e que influenciou tanto a gente, né? Então, eu acho que o principal é compreender que é possível fazer coisas simples e com qualidade, compreender o tamanho, né, da produção que você tem e encaixar que é possível, né, ter muita qualidade com pouca coisa. Muito bom, gente, adorei.